Quando me mudei para aquela casa antiga no interior de Minas Gerais, não esperava encontrar nada mais do que um espaço tranquilo para viver. A construção tinha uma arquitetura colonial preservada, com janelas largas, pé direito alto e piso de madeira que rangia sob meus pés. O ar ali dentro era diferente, como se carregasse histórias, e o cheiro amadeirado era reconfortante, ainda que houvesse algo de inquietante em cada canto daquela casa. Um dos detalhes que mais chamou minha atenção foi um espelho antigo, grande e imponente, pendurado na sala de estar. Ele tinha uma moldura dourada, adornada com desenhos complexos que, ao olhar de perto, lembravam rostos distorcidos e figuras estranhas. Quem sabe o espelho fosse tão velho quanto a casa. Senti algo esquisito ao olhar nele pela primeira vez, como se uma sensação de desconforto tomasse conta de mim, mas achei que era bobagem. É só um espelho antigo, pensei, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha. Mas, toda vez que passava pela sala, me via atraída por ele, como se aquele espelho exigisse minha atenção. Me olhava, de uma maneira estranha e inexplicável, mesmo que fosse eu ali, refletida. Era como se houvesse algo por trás da minha imagem, algo que parecia observar de volta, analisando cada detalhe. Não dei muita importância no começo, achando que era efeito da mudança ou da solidão. Mas, dentro de mim, eu sabia que havia algo naquele espelho que não deveria estar ali. Alguns dias depois, comecei a notar que o espelho não refletia apenas minha imagem. Era sutil no início. Eu passava pela sala e, de relance, parecia ver algo atrás de mim, mas quando olhava diretamente, não havia nada. Achei que fosse o cansaço ou minha mente pregando peças. Afinal, mudar de cidade e viver sozinha em uma casa tão grande estava mexendo comigo. Uma noite, enquanto ajeitava alguns quadros na sala, vi claramente uma sombra no espelho. Ela estava atrás de mim, como se uma pessoa estivesse de pé na entrada da sala, imóvel, apenas me observando. Virei-me rápido, o coração disparado, mas a entrada estava vazia. No reflexo, no entanto, aquela sombra permanecia ali por alguns segundos a mais, antes de desaparecer completamente. O ar na sala ficou denso e eu mal conseguia respirar. Senti um frio que não combinava com a temperatura daquele lugar. Desde aquele momento, comecei a evitar olhar diretamente para o espelho, mas, ao mesmo tempo, era como se algo dentro de mim quisesse confirmar que eu realmente tinha visto aquela figura. As noites seguintes foram inquietas. Me pegava pensando naquilo, na sensação estranha de ser observada por algo que não pertencia a esse mundo. E, mesmo tentando ignorar, sabia que aquele espelho guardava segredos que eu ainda não entendia. Com o passar dos dias, comecei a notar que não era só o espelho que parecia me observar. A casa em si tinha uma atmosfera pesada, como se o próprio ar estivesse carregado. Até o som dos meus passos parecia diferente, ecoando de forma mais lenta e sinistra. O espelho, porém, continuava a ser o foco do meu medo crescente. Eu evitava olhar diretamente para ele, mas sempre me sentia atraída a passar pela sala, como se algo me chamasse. Em uma dessas noites, resolvi encará-lo de novo, talvez para provar a mim mesma que não havia nada de errado. Mas o que vi me deixou petrificada. No reflexo, uma mulher apareceu atrás de mim. Ela tinha cabelos longos e escuros, caindo sobre os ombros de um vestido antigo, quase como se fosse de outra época. Seus olhos eram profundos e sombrios, e ela me observava com uma expressão triste, mas ao mesmo tempo intensa, como se estivesse presa ali. A imagem dela desapareceu quase tão rápido quanto apareceu, mas foi o suficiente para fazer minha respiração parar. Eu não sabia o que pensar, e meu corpo inteiro estava tomado pelo medo.
No entanto, uma parte de mim queria entender o que era aquilo e por que aquela mulher parecia tão familiar, como se, de algum jeito estranho, eu já a conhecesse. Decidi que precisava descobrir mais sobre o espelho e sobre a história daquela casa. Talvez houvesse uma explicação para tudo aquilo, mas, ao mesmo tempo, temia que, ao buscar respostas, eu estivesse abrindo uma porta para algo muito mais sombrio. No dia seguinte, fui ao centro da cidade e perguntei aos moradores locais sobre a casa e, especialmente, sobre o espelho. Uma senhora, que parecia conhecer cada história e lenda da região, me chamou a atenção. Ao mencionar o espelho, ela imediatamente se fechou, como se aquele assunto fosse algo perigoso. Esse espelho, começou ela, com a voz baixa, pertenceu a uma mulher que viveu naquela casa há muitos anos. Dizem que ela era jovem e bonita, mas que foi traída e abandonada pelo marido. Ela se trancou na casa e ninguém mais a viu sair. Algumas pessoas dizem que ela morreu ali, em frente ao espelho, consumida pela tristeza e pela raiva. Enquanto a senhora contava, um arrepio tomou conta de mim. Perguntei se ela acreditava que o espírito dessa mulher poderia estar preso no espelho, mas ela apenas desviou o olhar e murmurou que alguns objetos antigos carregam as marcas de quem já sofreu demais. Fiquei com aquilo na cabeça o resto do dia. De volta a casa, encarei o espelho com um misto de medo e fascínio. Saber que aquela mulher poderia, de alguma forma, estar ali, trazia uma sensação de desconforto que não conseguia explicar. Eu sabia que precisava entender o que realmente estava acontecendo, mas temia o que poderia encontrar se olhasse mais profundamente naquele espelho. Desde que ouvi a história, as manifestações no espelho se intensificaram. Não eram mais apenas sombras ou aparições rápidas. Agora, havia algo mais intenso, algo que parecia querer se comunicar. Todas as noites, ao passar pela sala, via aquela mesma mulher me observando. Sua expressão mudava a cada vez, ora triste, ora furiosa, como se tentasse me transmitir alguma mensagem que eu ainda não conseguia entender. Em uma das noites, decidi encarar a imagem dela por mais tempo. Estava assustada, mas, de alguma forma, sentia que precisava fazer isso. Olhei fundo nos olhos dela, e foi como se o espelho tivesse se tornado uma janela para outra realidade. De repente, senti uma dor estranha no peito, como se estivesse carregando o peso daquela tristeza e angústia. O ambiente ao meu redor pareceu desaparecer e, por um momento, era como se eu estivesse dentro daquele espelho, ao lado dela. Quando consegui desviar o olhar, me senti exausta, como se algo tivesse sugado minha energia. Minha cabeça latejava e meu coração ainda estava disparado. A mulher, porém, permanecia ali, me encarando com um olhar de súplica. Parecia que ela queria algo de mim, algo que não conseguia dizer com palavras. Aquilo me aterrorizou profundamente. Não era apenas uma aparição. Era uma presença que trazia um peso real, quase físico. Eu sabia que, a cada vez que olhava para ela, estava me aproximando de um mistério perigoso, mas não conseguia parar. Algo naquele espelho continuava a me atrair, e eu sabia que, cedo ou tarde, teria que descobrir o que ela realmente queria. Depois de várias noites de assombro, resolvi que precisava fazer algo para lidar com a presença daquela mulher. Lembrei do que a senhora do vilarejo havia dito sobre objetos antigos carregarem marcas, então pensei que talvez o espelho estivesse prendendo a alma daquela mulher. Decidi que, se o espelho era uma porta, talvez houvesse uma forma de fechar essa conexão entre nós. Numa noite de lua cheia, coloquei velas ao redor do espelho, imaginando que algum tipo de ritual de purificação poderia ajudar a libertar aquela alma, ou pelo menos me dar alguma paz.
Sentei-me na frente do espelho e encarei a imagem da mulher, que logo apareceu. Sua expressão estava mais intensa, os olhos carregados de dor, e pude sentir o peso daquilo me puxando, como se ela quisesse me arrastar para o outro lado. Comecei a falar, tentando comunicar que queria ajudá-la a encontrar paz. Mas, enquanto falava, percebi que algo não estava certo. A imagem dela não desaparecia, e o rosto dela se contorcia em um misto de raiva e desespero. Era como se o espelho tivesse ganhado vida, uma força que resistia a qualquer tentativa minha de interferir. As velas ao redor começaram a tremer e apagaram uma a uma, mergulhando a sala em uma escuridão que só aumentava o pavor. O silêncio era denso, quase sufocante, e eu sabia, com uma certeza arrepiante, que o espelho não permitiria uma saída tão simples. Naquela última noite, decidi que precisava me livrar do espelho. A presença da mulher estava cada vez mais forte, quase constante. Eu podia sentir o olhar dela sobre mim até mesmo quando não estava na sala. Era como se ela estivesse em toda a casa, a cada passo, em cada sombra. Peguei um lençol e cobri o espelho, achando que, talvez, a ausência de reflexo pudesse quebrar a conexão. Mas a sensação de ser observada não diminuiu. Mesmo sem ver, eu sabia que ela ainda estava ali, esperando. Tentei dormir, mas acordei com o som de algo pesado caindo na sala. Quando entrei, o espelho estava descoberto, como se alguém tivesse arrancado o lençol. Me aproximei, e ali estava ela, mais próxima do que nunca, os olhos arregalados de dor e fúria, quase como se tentasse atravessar o vidro para me alcançar. Foi nesse momento que percebi que o espelho não a mantinha presa, ele era um portal, e eu havia aberto a passagem entre o mundo dela e o meu. Tentei me afastar, mas minha imagem e a dela começaram a se misturar, como se nossas almas estivessem ligadas por aquele reflexo. Meu corpo ficou paralisado e, num último esforço, desviei o olhar, quebrando o contato. Sem pensar, corri até o quintal e atirei o espelho ao chão, estilhaçando em pedaços. Mas mesmo agora, sinto que, ao quebrá-lo, apenas libertei a presença que antes estava presa. E sempre que passo por um espelho, vejo aqueles mesmos olhos, tristes e furiosos, observando.